pessoal, não sei se temos mais outros colegas de outras câmaras, mas o que é muito importante, porque o tema, a gente fala que a CTSAN é universal o tema, né? Ela não se fecha dentro da Câmara. Vamos para o primeiro item, a gente já fez. O segundo, aprovação da minuta da ata. Vocês receberam a ata. Alguém tem alguma consideração a fazer na minuta da ata que foi recebida? Se tiver alguma questão, por favor, coloque no chat ou aponte aqui. Senão, a gente vai para a aprovação da ata da nossa última reunião. Ninguém fez consideração? A ata aprovada. O Tiago já está aí, né? Tiago, você está aí, né, Tiago? Rosiane. Oi. Eu acho que ele caiu da reunião. Caiu? Deixa eu ver. Depois a gente investe alguma questão aqui até ele. Pera lá, que ele me mandou aqui um negócio. Deixa eu só ligar para ele. Senão a gente investe aqui no item 4 e 5 enquanto ele não chega. Oi, você caiu? Eu acabei de falar com ele está com um pequeno problema de entrada, e eu até passei para a secretaria a apresentação dele. Se ele tiver com problema, ele vai entrar pelo celular, e a gente vai passando a apresentação. Tudo bem? Pode ser assim, Rebeca? Estou falando com a Rebeca. Tudo bem, Rebeca? Pode sim. Pode sim, Rosiane. Eu acho que ele ainda não entrou, então a gente podia ir para o item 4, para a gente não... Tudo bem, Cassiana? A gente pode estar colocando? Você quer falar do item 4? Posso falar? O Thiago, tá. Então vamos só inverter um pouquinho a agenda aqui, a pauta, enquanto o Thiago entra. Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. No ano passado, né, não sei se vocês lembram, nós fizemos aquele questionário, né, para um levantamento sobre quais eram os municípios, né, que já estavam elaborando ou que já tinham elaborado, né, o plano de segurança da água. E assim, para nossa surpresa, né, dos 71 municípios, apenas 39 responderam, né, e assim, a Secretaria Executiva dispara e-mail. Às vezes é até mais de um endereço de e-mail para o mesmo município, né? E mesmo assim nós só tivemos 39 respostas de municípios. E nós queríamos então agora, né, continuar esse levantamento, né? Porque ele foi feito no final de 2022, na verdade, né? Então a ideia era nós realizarmos mais uma rodada, né, desse questionário para saber o quanto realmente, né, estão, né, discutindo o plano de segurança da água nos municípios do PCJ, e além de perguntar, né, não só apenas do PCJ, do PSA, desculpa, mas uma situação de como estão os laboratórios, né, já que é a temática, inclusive, hoje da nossa reunião sobre qualidade de laboratório. Então, seria incluir nesse questionário, né, que nós fizemos, ele tinha 7 perguntas, né, a gente pode deixar até mais objetivo, mas incluir também agora algumas questões também específicas de laboratório, né, se faz as análises, quais fazem, se o laboratório é acreditado, quando ele terceiriza, né, se o laboratório está acreditado ou não, ou se o laboratório segue, pelo menos, né, dentro da portaria deixa esse item, né, o laboratório precisa não ser acreditado, né, mas estar dentro, né, de um programa de qualidade, de acordo com a 17.025.
Só que assim, eu e a Rose, a gente ficou pensando na questão de não termos um grande número de resultados de novo, né, Rosiane? Então, a gente queria conversar com vocês, né? Como é que, até é bom que o Denis está aqui, como é que a gente consegue esses resultados, né? Porque, assim, utopia ou não, mas nós queríamos 100% dos municípios da Bacia respondendo, né, Rosiane? Então, a gente queria ouvir se alguém tem alguma sugestão, porque, assim, a CE tem os e-mails, né, e vários e-mails, mas os municípios, eles não respondem, né? Foi uma representatividade pequena, né, 39 municípios apenas. Então, acho que esse era o tema, né, Rose? Isso, é isso. Viu, Denis? É bom você estar presente aqui para a gente ver como é que a gente, né, traz essa questão, os questionários serão preenchidos por todos os municípios, para que a gente realmente possa estar conduzindo aí 2 temas importantes e relevantes, o plano de segurança da água e a questão dos laboratórios, né, gestão de qualidade de laboratório, onde é muito importante, tá? É bom que o Denis está aqui. Então, depois a gente vê como isso responde, a gente precisa da resposta de 100%. E até interessante fazer esse informe, onde o GAEMA está recebendo alguns planos de segurança da água, eles estão até passando para a gente dar uma olhada, e a gente vê muitas questões que realmente, né, tem que ser discutida, viu, Denis? Tem plano de segurança da água sendo feito... né, não tão bom, né, vamos considerar, com algumas questões que são importantes a gente rever, então precisa de capacitação, então temos que ter esses resultados, esse questionário, tá? E a ideia é para o ano que vem só, né, tá trazendo algum curso de plano de segurança da água no âmbito do PCJ. Tudo bem? Tá bom, Denis? Quer falar alguma coisa? Eu acho que só para completar, né, Rosiane, a ideia, então, é a gente elaborar esse questionário, né? Isso. Passar para os membros do grupo, né? Aí a gente passa para todos os membros e aí vocês, ok, essa pergunta tá legal, não, eu acho que deve ser essa ou não, aquela, né? Principalmente o pessoal que está aí nesses temas, né? Que acho que tem um auxílio importantíssimo, né? Então, a gente vai fazer um esboço, né? Vamos dizer assim, 1 minuta de um questionário, e aí manda para os membros, e aí a gente pega as opiniões, né, e sugestões de todos os membros da CTSAM, e aí encaminha. E aí precisamos ver, então, aí com o Denis, né, uma forma de caminhar e conseguir essas respostas de todos os municípios. Isso, até para a gente ajudar, né? Como melhor elaborar o seu plano de segurança, né? O plano de segurança é uma coisa importante, a questão dos laboratórios também, né? Tanto que o Thiago está aqui dando uma palestra, nós criamos GT Laboratório, né, Cassiana? Exatamente para isso, vem uma norma da BNT aí em breve com relação à estruturação de laboratório, agora uma norma também que a gente depois vai convidá-las para participar, que é plano de amostragem, que também é da norma da BNT. Então, acho que é muito importante essas 2 questões aí, ok? Tá? Tiago já está aí. Denis, por favor. Então, só para olhar, os 71 municípios que foram encaminhados, 39 responderam isso. Tá. No caso, quem que encaminhou da Secretaria Executiva esses? Tem alguém específico? Da Secretaria? A Rebeca, né, Rebeca? Vocês encaminharam. Tá. E aí, assim, a gente via na lista lá da Rebeca que às vezes foram até mais de um e-mail, né, Rebeca, para município. Todos os contatos que eles tinham de municípios, eles mandaram. Todos, sim, todos, por nenhum de fora. Tá bom, eu vou conversar com a Rebeca então depois. Isso, aí a gente vai atualizar as questões, validar com o grupo da CTSAM, devolve para vocês, tá? Uma roupagem, se tiver alguma atualização, para que vocês possam estar encaminhando. Ok, Rebeca? Só aproveitar para fazer uma pergunta em relação a isso, porque já teve um momento em que houve, né, o envio desses questionários mais de uma vez, e às vezes o mesmo município que já tinha participado respondia de novo e vai criando algumas camadas, né, de respostas para fazer esse filtro. Aí, só para entender se vocês vão abranger agora os que não responderam ou como vai reformular algumas questões, vai mandar novamente para todos. Para todos.
Porque tem questão de laboratório, tá? Entendo. Tá? Mas para entender se vocês iam focar mais nesses que não responderam e tudo mais. Não. Vamos jogar para todo mundo, então. Tá? E acho que é importante para todos, novamente, Rebeca, porque alguns respondiam lá, estamos começando a discutir o PSA, ou estamos elaborando. Então, agora a gente vai atualizar, né, esses dados. E realmente, que a Rebeca falou, às vezes eu tive que olhar a planilha, né, com muito cuidado, porque às vezes, quando eu vi lá, nossa, 60 respostas, não, mas era um município que tinha respondido 4, 5 vezes, e o outro não tinha respondido nada. Então, nós vamos mandar para todos de novo, Rebeca. Tá bem, combinado. Vamos conversando. Então, tá bom. Então, vamos para o item 4 da palestra. Tiago já está aí. Tiago, a gente vai passar a tua apresentação, que eu acho que fica mais fácil, que eu acho que você está no celular, né, fazendo aqui. Está conseguindo ouvir e falar com a gente, Tiago? Oi, gente, bom dia. Eu estou ouvindo bem, vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Então, a gente vai passar para você não ter possibilidade de queda, né, na tua fala aí. Então, por favor, equipe, né, Rebeca e a equipe aqui, eu já passei aqui para vocês a apresentação dele, pode colocar na tela. E aí, Tiago, a gente aqui é bem formal, então a gente gostaria primeiro de agradecer a sua participação. O Tiago participou muito, mas muito mesmo, com relação à norma da BNT, né? E a gente, eu não sei se a Cassiana tem um mini currículo, senão eu já passo para o Tiago até para ele explicar quem ele é, né? Hoje ele está no Ministério da Saúde, está na FUNASA, né, Tiago? Como é que está? E aí é isso. A palavra é sua, muito obrigado. Aqui tem muitas colegas aqui de laboratório. Então, a ideia é você apresenta ao final, as pessoas fazem perguntas e a gente tem um momento aí de troca de experiência, tá bom? Tudo bem? Okay. Tiago, a palavra é sua. Obrigado, Rosiane. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Cassiana, Roberta. Bom dia a todos. Eu que agradeço também o convite, viu, Rosiane, por participar e falar um pouco, né, sobre o tema. Eu atualmente, como você falou, do Ministério da Saúde, né? Eu atuei na FUNASA de 2020 até o processo de extinção, agora está no processo de reestruturação. Está em trâmite para retornar para a FUNASA para continuar desenvolvendo as atividades as quais eu fazia, né? Minha formação, eu sou químico e engenheiro químico, né? Tenho um mestrado na área de química, então tenho um curso nessa área. E sou funcionário de origem do INEPRO, né? Então estou na convenção de acreditação na CEGEP, né? Durante 10 anos, lá peguei um pouco dessa experiência, trabalhando tanto com parte de gestão da qualidade, então com parte de laboratório, promovendo inspeção. Então, vou tentar falar um pouco sobre a questão do sistema de qualidade para laboratório, fora do laboratório de controle de qualidade da água. Como eu estou aqui da Bahia, né, não sei como a realidade daí, dos municípios e dos participantes aqui da reunião, talvez eu possa falar algumas coisas que sejam muito simples e óbvias, então cabe justamente a participação no final, né, ao final eu vou passar aqui os slides e as dúvidas que existirem no caso que a gente puder tirar. Eu foquei mais em falar um pouco sobre a parte dos requisitos técnicos da norma, não dos requisitos de gestão em si, né, porque na verdade é mais para dar uma pincelada para tentar levantar alguns problemas que a gente pode entender que existam e tentar ajudar nesse sentido. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é falar sobre os requisitos legais, né? Por que a gente tem que implementar a gestão de qualidade no laboratório, né? E aí o anexo 20 da portaria de consolidação SMID, que é a portaria de portabilidade, né? Já alterada pela 888, ela continua com o artigo 20, né? Onde ele define que as análises laboratoriais para controle de qualidade da água para consumo humano devem ser realizadas no laboratório próprio, como a Catarina falou, próprio ou conveniado ou contratado, né? Desde que eles comprovem a existência de boas práticas de laboratório e biossegurança, né? E aí, a Rosiane também já falou aqui de uma norma que está na parte de projeto de laboratório, também tem uma norma de biossegurança que fala algumas coisas para laboratório de nível de segurança NB1, né? Com normas novas que devem ter, né? E também que comprove a existência do sistema de gestão da qualidade conforme os requisitos especificados na 2025, que é a principal norma de gestão da qualidade, né? Para o laboratório, tá?
Também ele fala no artigo 22 que a metodologia para a determinação dos parâmetros deve ser atender às normas nacionais e internacionais mais recentes. Ele fala os standard métodos, fala a UZEPA, fala aí, normas ISO, MS, enfim. Tem uma série de referências que a gente pode utilizar, né? Também define que o limite de classificação deve ser menor ou igual ao valor máximo permitido. Isso é interessante, né? Porque o LQ dos métodos devem ser menor ou igual ao VMT que as portarias determinam, não é isso? Para que a gente consiga, pelo menos, quantificar esses valores, né? E quando o laboratório utilizar outras metodologias que não essas referenciadas no inciso 1º do artigo 22, elas podem ser utilizadas desde que sejam devidamente validadas e registradas, conforme o artigo 25. Aí a validação a gente vai ver, falar um pouquinho sobre esse item, né, que é muito na norma, inclusive a diferença de eu aplicar a validação em um método qual já é referenciado, por exemplo, no standard ou em um outro padrão, ou então um método novo, diferente que o laboratório utilizar, qual a diferença de validação, né? Quais os critérios para essa validação, uma validação mais simples e uma validação mais robusta. Próximo, por favor. Também sobre requisitos legais, um outro ponto que é muito importante para o laboratório é justamente os planos de amostragem de controle da qualidade, né? Que é aí que é o principal input para a atuação laboratorial no controle da qualidade, né? E a norma ela define, né, que todos os distribuidores têm que ter um plano de amostragem, né? Onde ela define os requisitos mínimos, né? Os critérios mínimos de amostragem. E aí a gente vê aqui eu botei uma tabelinha em um exemplo, né? Peguei uma condição específica, estou montando aí um exemplo do que seria um plano de amostragem básico. A gente vê que tem amostragem, ou tem parâmetros que são feitos de forma diária, até de frequência de 2 horas, enquanto tem parâmetros que são semestrais, trimestrais e bimestrais. Então, a frequência de análise desses parâmetros no laboratório, ela é diferente, né? Então, acho que a primeira coisa que você tem que começar a pensar no laboratório é isso, né? Qual a complexidade do meu laboratório, qual o tamanho do laboratório que eu tenho, né? Para ver o que é que faz sentido realizar ou internamente dentro do meu próprio laboratório, ou contratando um laboratório terceiro, desde que atenda também os requisitos da norma, né, como a portaria fala, o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, né? Muitas vezes, nas estações de tratamento, né, a gente tem laboratórios operacionais que têm uma certa estrutura, que podem realizar análises mais complexas, porém, alguns tipos de análises podem não ser necessariamente realizados dentro do próprio laboratório operacional, né? E aí tem que recorrer ou a laboratórios centrais, que for uma grande distribuidora, ou então recorrer a terceiros, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que ser bem estudado, né? Dentro da minha realidade, do meu plano de amostragem, o que é que faz sentido eu ter dentro do laboratório para atender todos os requisitos da norma, do Código até 2025, né? E o que é que faz sentido, né? Tanto tecnicamente como economicamente falando. Tecnicamente, porque quanto mais o nível de complexidade, desde a amostragem até as análises, tratamento da amostra, as análises vai aumentando, eu preciso ter mão de obra mais capacitada, eu preciso ter equipamentos mais específicos, os custos operacionais começam a aumentar, certo? E os custos com qualidade também podem requerer um pouco mais de esforço, né? Então, tem tanto a questão econômica como a questão técnica mesmo, de ter profissionais específicos para fazer aquilo. Aí é aquela questão, faz sentido no meu laboratório ter ou não ter esse escopo completo, ter um profissional ou profissionais com todas essas expertises? Essa é uma questão que a gente tem que pensar quando fazer o link entre o plano de amostragem, né, e os requisitos do teste 2025, né. Então, vamos falar um pouquinho, pode passar o próximo, por favor. Eu botei... Obrigado. Eu botei aí alguns exemplos, né, do teste 2025, a norma da BNT, a norma de planejamento e instalação de laboratórios, né, para nós controle de água, que é uma norma que, como o Rosiane falou, ela está em processo de revisão, essa revisão é antiga, de 1993, porém está em processo de revisão a BNT. A gente participou um pouco desse processo aí e vem atualizando muita coisa, né? Então é uma norma que pode ser bastante utilizada como infraestrutura laboratorial, né? Como uma diretriz para as infraestruturas laboratoriais
certo? E também tem uma norma de biossegurança e proteção para requisitos específicos para um laboratório de biossegurança nível 1, né? Nível de biossegurança 1, que também pode dar muita informação e referência para a gente, certo? Somente os laboratórios mais simples, que realizam atividades menos que exigem um nível tem um nível de risco menor, né? Risco de biossegurança menor, e exigem um nível de bioproteção menor. Por favor, pode passar ao próximo. Há alguns princípios, como eu vou falar bem rápido, tá? Imagino que vocês vão ter conhecimento de todos, né? Alguns princípios da qualidade, né? Na verdade, a gestão da qualidade, ela engloba uma série de... Deixa eu te falar, temos colega aqui que talvez realmente não seja de laboratório, então é importante também, nem te preocupa, tá? Não é todo mundo aqui que está de laboratório, não. É como eu falei, Aldeane, porque realmente não sabia qual seria mais ou menos o... Não, pode ficar tranquilo, pode ser colegas de laboratório, né? Se você repetir, não tem problema, porque tem colegas que não são de laboratório. Pode ficar tranquilo, tá? Certo, ok. Então vamos lá. Então, a gestão da qualidade, ela vai tratar de forma geral, né? De todo o processo que envolve a qualidade dentro de um laboratório, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Qual a diferença entre garantia da qualidade e controle da qualidade, né? O que é o controle da qualidade? O controle da qualidade, ele está focado especificamente mais em garantir que o produto que é produzido ou o serviço que é prestado, ele seja produzido ou seja prestado conforme as especificações. O foco do controle da qualidade é verificar se o produto ou o serviço atende aos requisitos especificados, certo? Já a garantia da qualidade, ela foca em garantir que os processos nos quais estão envolvidos para que esse produto ou que esse serviço seja prestado, eles ocorram de forma correta. Então, está mais focado em garantir que os processos ocorram da maneira adequada para que o produto, ao final, saia de uma forma adequada, né? E a gente falou desses processos, né? Esses processos são os processos utilizados. Onde que esses processos estão descritos? De que forma que a gente documenta e sistematiza esses processos? Através do sistema da qualidade, né? Que vai ser uma série de documentos da empresa, né? da organização, que vão descrever ali as atividades, desde as atividades mais simples, operacionais, administrativas e gerenciais, até as mais complexas, como são realizadas essas atividades, né, nos diversos processos, desde os processos de recebimento de matéria-prima, operação de fornecedores, recebimento das amostras no caso do laboratório, como que essas amostras devem ser processadas, amostragem, se for o caso, processamento, recebimento de amostras, manuseio, análise, toda a documentação que deve ser gerada, toda a parte de garantia da qualidade, toda a parte de incerteza de medição, enfim, todos os processos envolvidos na organização estão descritos no sistema da qualidade, certo? Então é basicamente isso, né? As estruturas, os recursos, os processos, os sistemas de gestão, todo esse arcabouço está descrito no nosso sistema da qualidade e, aí mais uma vez, no caso dos laboratórios, e pela portaria de contabilidade, eles têm que atender os requisitos da 2025, né, que é a norma que define os requisitos gerais para o funcionamento do laboratório. Ok? É basicamente isso. Pode passar o próximo, por favor. Então é isso, como eu falei, né? Enquanto que o controle da qualidade é um conjunto de atividades para garantir a qualidade dos produtos ou dos serviços prestados, a garantia da qualidade é um conjunto de atividades para garantir a qualidade dos processos nos quais os produtos são desenvolvidos, né? Uma tem um foco nos processos e já outra tem um foco no controle da qualidade do produto, né? Só essa separação básica aí. E por que isso, né? Porque a norma ela fala tanto ela exige tanto requisitos para o controle da qualidade, especificamente dito, e também requisitos para a garantia da qualidade de uma forma geral. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Espero que tenha aí, seja o mais claro possível. O próximo, por favor. As fases de implementação do sistema de qualidade, né? Eu pensei várias vezes em colocar esse slide, mas acho interessante porque
quando eu estava na Funasa e até o momento, né, a gente passou por várias dificuldades justamente pelo não entendimento de forma geral do público de cada etapa que é a implementação do sistema de gestão da qualidade, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente essas diferentes etapas e o que é importante de cada uma delas, né? Não que eu não estou falando que elas são as etapas necessariamente que ocorram em série, uma atrás da outra. Tem uma série de atividades que podem ocorrer em paralelo. Porém, tem atividades críticas que são pré-requisitos para que a gente consiga desenvolver bem nosso sistema de gestão, né? Então, a primeira etapa, e para mim é a mais importante, são as etapas de decisões, né? A etapa estratégica inicial, e onde a gente vai entender, junto com a alta direção, né? Qual vai ser o comprometimento da alta direção com a questão do laboratório e da gestão da qualidade, as análises das condições internas, ou seja, qual é o meu ambiente externo, o que eu tenho disponível para desenvolver as atividades do laboratório, e qual o ambiente externo, com que tipos de ambiente externo o meu laboratório vai se relacionar, desde clientes, fornecedores, até setores dentro da própria organização, né? Como que são essas relações, né? Do laboratório com o ambiente externo, definir muito claramente tanto o ambiente interno e externo, tem várias ferramentas de qualidade para isso, né? No nosso foco aqui. A definição do escopo de serviços a serem prestados, isso também é importante, como eu falei, né? A realidade de cada laboratório, de cada prestador, no caso, falando sobre o laboratório de controle da qualidade da água, eu falo muito pela realidade que eu conheço aqui na Bahia, quando a gente vai para os municípios, que, assim, é uma realidade bastante precária, né? Então, não adianta chegar lá e falar sobre laboratórios de controle da qualidade para executar análises de alta complexidade, para fazer análises de agrotóxicos ou de alguns metais que só consegue fazer por algumas ferramentas, algumas técnicas analíticas mais caras, que a gente não tem essa realidade. Então, a definição de escopo não tem essa realidade tanto pela questão do custo, como pela questão da frequência e da demanda de análise que o laboratório vai ter. Então, isso é importante avaliar. Eu vou fazer análise somente para mim, eu posso prestar serviço para tentar remunerar o laboratório, enfim, essas questões são importantes serem avaliadas no início, né? E a partir daí, definir as políticas e objetivos da organização para a qualidade, né? Que a norma ela fala sobre isso, né? Quais são as políticas e objetivos da organização para a qualidade, isso deve ser definido. Então, essa primeira parte é a parte muito importante, porque ela vai ser o norte para que a gente comece a desenvolver, né? Depois disso bem definido, começa a etapa de planejamento, né? E quais são as estratégias que vão ser utilizadas para atingir os objetivos, quais são os processos necessários, quais são as sequências e convergências interessantes entre os processos, quais são os recursos necessários, não é isso? A estrutura necessária, qual é o cronograma de ação que eu vou ter para realizar essas atividades. Então, esse planejamento, desde que a gente tenha essa etapa inicial de decisão bem feita e o comprometimento da direção, né, da gerência, de forma bem clara, são duas etapas muito importantes, né? A partir daí, é usar a ferramenta da norma, né, no nosso caso, que é o 725, para ir para o processo de implantação e implementação de forma propriamente dita, né? Que é, com esses processos, com a definição disso, documentar o sistema, definir e divulgar as responsabilidades, né, para cada função, treinar todo o pessoal, é muito importante o treinamento, tanto na parte de técnica, né, da execução da análise, como na parte da qualidade, como na parte de critérios e conhecimentos metrológicos, que a gente vê que é uma deficiência que acontece, e a questão da estrutura que eu falei, que é disponibilizar instalações, equipamentos, insumos, enfim, e demais ferramentas necessárias para que o sistema de gestão funcione. Por último, né, com tudo isso aí rodando, a gente fecha o ciclo, tal como o ciclo PVSA, né, que é a verificação, manutenção e melhoria, né, que é a implementação de processos de monitoramento, de medição, análise de melhoria, feedback de clientes, auditorias, e aí tem uma série de ferramentas que a norma cita que a gente pode utilizar para fazer esse ciclo de melhoria contínua, né, que é o que a gente espera. Então, eu coloquei esses lados que também é muito importante, e como eu falei, no processo de implementação do sistema de gestão da qualidade no laboratório, se a gente não tem isso bem claro, essas primeiras etapas de decisão e planejamento de forma bem clara, a gente pode se perder nas outras etapas, aí fica esperando a auditoria
para perceber o tamanho do problema, né? A ideia é a gente ter essa etapa inicial bem feita para que a gente mesmo consiga internamente identificar os problemas, o tamanho dos problemas e ir corrigindo eles aos poucos. Próximo, por favor. Falando agora um pouco mais diretamente da norma, depois dessa introdução bem rápida aí, a norma de 2005, a versão 2017, ela tem alguns conceitos que são relativamente novos, mas não tão novos, mas assim, acho que já está bem difundido aí. Mas como a gente está com um público variado, então vamos falar um pouco sobre isso, né? Primeiramente, qual é a norma? Ela especifica requisitos gerais de competência, imparcialidade e operação consistente para os laboratórios, certo? Então, essas três palavrinhas são muito importantes. Requisitos gerais de competência, e aí, dentro da competência, a gente vai entrar com formação, experiência, habilidades, proficiência das pessoas, certo? Imparcialidade, que é o nível de objetividade com as quais as pessoas conseguem realizar suas atividades conforme os requisitos do sistema de gestão, né? E operação consistente, ou seja, não adianta eu ter um laboratório que foi desenvolvido para desempenhar apenas uma vez corretamente aquele processo, né? Ele tem que, de forma consistente, reproduzir os resultados, né? Resultados válidos de forma consistente, né? O objetivo da norma é promover confiança na operação dos laboratórios através, mais uma vez, da geração de resultados válidos, certo? E para isso, uma questão que é muito importante e que essa norma ela aborda de forma interessante é que a mentalidade de riscos e oportunidades, né? Que você analisar, identificar, gerenciar esses riscos, isso possibilita a redução de requisitos prescritivos e a substituição por requisitos de desempenho. O que é isso? A norma anterior, a versão anterior, ela era mais prescritiva, cheia de requisitos, né? E aí gerava um sistema muito grande, a necessidade de muito processo, de muito documento, de muito procedimento. E essa norma nova não, ela dá um pouco mais de maturidade da decisão para o gestor, né? O gerente, né? O gestor do laboratório, os gestores, para que, com base na mentalidade de risco, né? na avaliação de risco, o organismo, a empresa, né? O laboratório, ele defina quais são os seus processos, o que vai ser documentado. É claro que existe um mínimo de documentação que a norma requer, porém, essa mentalidade de risco, a oportunidade, ela abre muito um leque, e eu acho que é bastante interessante, desde que o laboratório encare isso com maturidade, né? Isso pode ser uma ferramenta muito boa, inclusive para você simplificar o seu sistema de gestão, baratear o custo do sistema de gestão, né? De forma conhecida, né? Conhecendo os riscos e as oportunidades das quais você está correndo, né? Qual o seu apetite ao risco, né? Então, como eu falei, existe uma maior flexibilidade dos requisitos para processos, procedimentos, informações documentadas e responsabilidades organizacionais. Claro que essa flexibilidade ela vem acompanhada dessa maior responsabilidade, né, da gestão, né, na questão de avaliação e do apetite ao risco, né?